Liga da Escrita, episódio 5. E para você que não viu 4, 3, 2 e 1, foram fantásticos. Eu vou explicar de novo. Liga da Escrita em referência óbvia à Liga da Justiça, porque nós, eu e Henrique, acreditamos que escrever é um superpoder que te permite curar feridas, criar histórias, vender, persuadir, emocionar. E falando em escrever, olha a carinha dele, de quem vai gostar muito de falar do tema de hoje. Falando em escrever, o tema de hoje só pode ser revisão para a alegria de Henrique Carvalho, que tem 55 mil dicas sobre isso. E eu aposto que até ele, que domina o assunto, eu mais ou menos, e você que está em casa, já começou a escrever alguma coisa de maneira empolgada, a primeira página fluiu, as primeiras palavras, de repente surge ali aquele sublinhado vermelho de, indicando que tem algo de errado, e você começa a se julgar, e o que podia ser um best-seller ou eventualmente uma página de vendas matadora vai para o lixo, porque você editou enquanto estava escrevendo. A gente quer falar justamente hoje sobre esse desafio de poder transitar entre ambas entidades. O escritor, livre, espontâneo, criativo, e o editor, metódico, chato, crítico. Henrique, eu quero saber todas as suas dicas sobre esse tema, mas antes disso, como sempre, eu queria fazer aqui, de repente, uma volta ao passado. Quando é que você percebeu, não sei se foi uma dor sua, ou se foi, de fato, quando apareceu na tela aquela linha vermelha, né, te privando de curtir o momento, que você precisava, de fato, de um método para revisar e não só para escrever? Boa. Mas antes de responder essa pergunta, e voltando também ao passado, cara, vamos relembrar que no último episódio estávamos, eu e Arnaldo, num estúdio maravilhoso no Rio de Janeiro. Um calor, assim, infernal, bem Rio de Janeiro, 40 graus ali, Praia da Barra. E assim, eu, fui arrumado, botei social, calça, tênis branco. E aí, quando eu olho para ele, o cara tá andando de chinelinho, essa regata que ele tá usando aqui agora. Short, assim, mó carioca. Eu, caraca, que contraste tão contraste, sabe? Eu não ia usar regata hoje, mas aí o cara falou assim, cara, tô atrasado que eu já malhei 2 vezes hoje. Eu falei, pô, peraí, não vou deixar barato não. Fui ali, fiz 50 flexões de uma vez só, botei a regatinha, botei aqui um ângulo, mas não adiantou nada. O cara tá ao meu dobro aqui na tela, mas tudo bem, vamos que vamos. Quem dera, quem dera. E olha, esse podcast aqui facilmente, assim, facilmente poderia virar um podcast fitness, porque o que a gente fala antes da gente começar a gravar sobre treino, alimentação, saúde, não cabe no podcast. É impressionante. Em breve na sua timeline, Liga da Maromba. Mas por enquanto, Não, vamos, LDN. vamos com da escrita hoje, meu amigo. Me conta aí quando é que começou essa tua. Bora. Vou falar que é uma obsessão, né? Mas assim, esse teu apreço pelas técnicas de revisão. Sinceramente, acho que quando eu comecei a publicar em blog, ali 2009, ou seja, eu escrevia muito para mim no primeiro momento, 2007, 2008. Às vezes publicava em um fórum de investimentos, né, que eu comecei a escrever na internet, não falando de escrita, não falando de marketing, mas falando de investimento, que era o que eu mais estudava naquele momento, fazia faculdade de economia na FRJ. E, sinceramente, no início, cara, não ligava para revisão. Assim, zero. Quando eu ia ler o meu texto, depois de publicado, sabe aquela emoção que você escreve, preciso publicar logo, aperta o botão e vamos ver o que o pessoal vai falar. E aí não via comentários, né? Só os grilos ali, aquela palha do faroeste passando nos posts. Eu ficava, caramba, ninguém gostou, será? Aí eu ia reler. O que eu escrevi? Será que eu escrevi alguma besteira? E aí, relendo, eu percebi, meu Deus, dessas 1000 palavras que eu escrevi, 800 são enrolação. Realmente, lendo agora, e não com a nossa cabeça de escrevendo, mas lendo de uma maneira mais cirúrgica,
cara, eu poderia ter resumido em 200 palavras um artigo de 1.000 palavras. E aí foi meio que esse processo de autoconhecimento que me trouxe para, mas eu nunca fui ensinado a revisar texto. A gente é ensinado, às vezes, a escrever, né, numa escola. Para fazer redação, você tem que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas ninguém fala de revisão. Como é que se revisa um texto? Existe uma metodologia para isso? E eu fui estudar. Comprei livros, fiz cursos, até que, beleza, acho que agora eu entendi o que é revisar um texto. Então a gente brinca muito aqui dizendo, né, pô, a linha vermelha, quando você está escrevendo, ela é um perigo, é uma atenção, porque te tira do processo criativo, né, da velocidade da escrita e te coloca no modo lógico, do cirurgião, de pegar um bisturi e começar a cortar palavras. Então você sai de um carro de alta velocidade para, muitas vezes, nessa analogia, ter um monte de quebra-mola na sua rodovia de alta velocidade. Você tem que reduzir, você tem que parar, você tem que olhar, tem que pensar. E foi a partir disso, né, de olhando os meus textos, como eles eram ruins, que eu fui desenvolver melhor o processo de revisão. Foi mais por essa linha de, nossa, preciso melhorar. Fantástico. Interessante que eu, quando novo, eu era muito perfeccionista, e quem me conhece acha que eu ainda sou, porque eu sou metódico. Eu sou metódico, porém não perfeccionista. Então, justamente para tentar lutar contra esse perfeccionismo que eu tinha, eu não revisava. Mas aí, depois que eu li o Sobre a Escrita, do Stephen King, cara, o Sobre a Escrita, acho que o que mais ficou para mim foi a revisão. De fato, assim, várias coisas ficaram para mim. Mas o Stephen King é muito específico em relação à importância disso, né? E ali, depois desse endosso dele, não teve jeito. Então, de fato, desde então, comecei a revisar, claro, com muito afinco, embora ainda tenha algumas regrinhas que eu vou revelar em breve, para que isso não se torne perfeccionismo. Falando em regrinhas, a gente separou aqui nossas dicas num top 4. As do Henrique e as minhas, os últimos episódios que a gente fez, tanto em relação a filmes e livros, rolou, né, um interesse muito grande eu em saber os dele e vice-versa, porque a gente não revelou antes, então a gente não sabe se tem dica que vai ser duplicada ou não. Isso é muito legal, porque nos deixa de fato curiosos para o episódio ao vivo. Dito isso, dica número 4, está preparado? Posso fazer os tambores aqui? Bora, bora, bora. Vai, dica número 4. Então a gente vai, tá, beleza, do 4 até o 1, então eu vou segurar melhor para o final. Isso. Bora então. Número 4. É o que eu chamo dos 3 estágios da revisão. Quais são os 3 estágios da revisão? Muitas vezes, quando a gente vai revisar um texto, qual que é a maneira mais lógica de pensar? Eu vou ler do início ao final e vou revisar palavra por palavra. Não, já está errado. Isso não é uma revisão do texto todo. Por quê? Porque você primeiro precisa pensar de uma maneira muito mais macro, depois de uma maneira mais médio e depois de uma maneira mais micro. O que eu quero dizer com isso? A principal revisão, ela vem da ideia que o seu texto está passando. Será que aquela ideia é coerente? Porque, eu juro para você, se a ideia for ruim, não adianta você ter a melhor revisão do mundo de sinônimo, palavra aqui, palavra ali, melhorar a estrutura de texto, deixar a forma passiva numa forma ativa, negativa numa positiva, não vai adiantar de nada se a ideia, a tese, o conceito que você quer passar no seu texto, se ele for fraco, se ele for senso comum. Então, os 3 estágios foi algo que não me lembro agora exatamente, tá? Qual livro me mostrou isso, mas ficou muito claro na minha cabeça. Beleza, primeiro eu reviso qual é a tese, qual é a ideia única que o meu texto está passando. É interessante? É uma ideia sexy? Porque se não for, tá tudo perdido. Então, primeira revisão é, essa ideia tá boa ou não tá boa? E eu sei que pode ser um campo subjetivo, mas você como escritor vai ter que desenvolver esse feeling, essa meio que quase empatia de entender se o seu texto vai conectar com uma audiência ou não. E isso vai, muitas vezes, a partir da prática, de você publica, tem uma resposta, você vai pegando esse feeling melhor. O segundo estágio é a estrutura do texto. Várias vezes, quando eu vou revisar um texto de algum mentorado, algum aluno,
né, que a gente mesmo fala aqui do curso, né, do Escritor Milionário, que eu e o Arnaldo a gente tem junto, tem ali toda uma metodologia para escrever, de uma maneira tanto persuasiva quanto criativa, para vender livro, para vender produtos, infoprodutos. Muitas vezes, na revisão, o texto da pessoa está ótimo, só que a introdução está fraca. Então, de que adianta, de novo, de que adianta você ter um título fraco, uma introdução fraca e depois um desenvolvimento e um final do texto muito bem feito? É como um filme que os primeiros 15 minutos são uma merda. Se você não tiver colado na cadeira do cinema, se você estiver assistindo uma Netflix, por exemplo, você vai largar, você vai para outro. Se você está no YouTube e um vídeo não te prende no primeiro minuto, você vai para outro. Instagram, se não te prende 5 segundos, você vai para outro. Então, essa parte da estrutura, o que eu quero dizer com isso? São os blocos do texto. O que deve vir antes, o que deve vir depois. Então, se eu tenho um texto que eu começo com uma história, eu quero colocar essa história de uma maneira mais desejável logo no início. Eu costumo dizer que se uma história sua não começa igual um filme do James Bond, 007, ação, não é uma boa história. Então, as melhores histórias que eu já escrevi, inclusive o meu post mais viral até hoje, com 8 milhões de alcance no Facebook, começou assim: meu professor de química disse na frente de todos os meus amigos, você vai fracassar no vestibular. Então, isso é começar com ação, já com um sentimento de vergonha público, meio que humilhação. Ou então, o único dia que eu vi meu pai chorar foi 28 de maio de... Você deixa a pessoa curiosa de o que aconteceu. Ou então, por que o professor de química disse isso? Então, isso é pensar na estrutura. Começar de uma forma forte para segurar a atenção da audiência e muitas vezes não revelar de cara. Você segura ela ali presa, você prende os olhos dela com atenção no seu texto para somente depois revelar a informação importante. Então, isso é olhar a estrutura. Se tal parágrafo está no lugar certo, ou se você joga ele um pouquinho mais adiante. Então, muita gente acha que, principalmente em criar histórias, e isso o Arnaldo é muito mestre nisso, né, de contos, histórias, ficção. Muita gente acha que, eu preciso contar a história cronologicamente, né, como eu vivi essa história. Só que não, você muitas vezes pega um assunto que está lá do meio para o final da história, joga ele para o início, porque ele traz mais impacto, você segura a informação até onde você pode, e aí no momento de revelação você já tem a pessoa louca para saber, meu Deus, o que aconteceu, como é que você saiu disso? Nossa, a gente vai ter que voltar em séries e filmes aqui de forma não intencional. E esse podcast pode durar 2 horas por causa disso. Tô brincando, não vai durar não. Mas caramba, Breaking Bad. Imagina se Breaking Bad começa mostrando o Walter White lá, daquele jeitão dele, né, todo molenga, sendo um professor de química. Se os primeiros 15 minutos são ele dando aula de química, ele trabalhando ali na lavanderia, sei lá como é que é o nome, Lava Jato, o filho dele, tipo, meio que tá nem aí para ele, pessoas tentando tirar sarro dele. Não começa assim. Começa como? Ele e o Jesse numa van com uma máscara, 2 corpos balançando para lá e para cá em alta velocidade, a van não conseguindo nem fazer as curvas direito, eles batem, ele sai da van só de cueca e a máscara, sirenes policiais no fundo, e aí você fica, caralho, o que aconteceu? Isso te faz querer assistir até o final do primeiro episódio. E, claro, mais adiante também. Então, revisar a estrutura do texto, que é o segundo estágio, é sobre isso. É você colocar a informação mais importante, mais impactante na frente. Só que diferente do jornalismo, que você normalmente entrega a informação,
No texto voltado mais para a internet, num livro, você dá um pouquinho da informação, mas você segura a parte mais importante. Você gera o que a gente chama de gap do conhecimento. Você sabe de algo que a sua audiência não sabe. E ela vai desejar muito saber. Só que você vai segurar ao máximo até onde você conseguir, até onde ela não ficar pé da vida contigo, porque você não está falando, não está escrevendo o que aconteceu, para que a atenção dela esteja 100% no seu texto. Então, o primeiro estágio é a tese, é o conceito, é a ideia. Revisa se é uma boa ideia, se não é. Segundo, estrutura. Será que os blocos do meu texto, pensa como se fosse um jogo de Lego, será que essa peça deveria estar mais abaixo ou mais acima, né, quando elas se conectarem? E, por fim, o terceiro estágio é o estágio que normalmente as pessoas fazem, que é revisar um parágrafo, por exemplo, letras, palavras, vírgulas, pontuação. Então, normalmente as pessoas acham que a revisão é só o terceiro estágio. Mas antes, e mais importante do que o terceiro estágio, vem o primeiro e o segundo. Só que eles são mais subjetivos e são pouco falados. Então, por isso que revisão, uma vez eu li num livro a seguinte frase: revisão é como arrancar um dente. Ninguém gosta de ter que arrancar um dente, mas é super necessário fazer. Porque, caramba, já dá um trabalho escrever um texto. E aí você ainda pensa, puta, ainda vou passar uns 15 minutos aqui, uns 10 minutos revisando. Então, não é para ser assim, tá? A revisão não era para ser como arrancar um dente, mas as pessoas acham que é como arrancar um dente porque elas acham que tem que cirurgicamente passar o bisturi do início ao final de um texto. Enquanto primeira camada avalia a ideia, segunda camada avalia a estrutura do texto, terceira camada, aí sim você avalia palavras procurando sinônimos, formas melhores de dizer a mesma coisa. Então essa é a nossa primeira quarta dica aqui, número 4 do ranking. Curioso para saber qual que é a sua, irmão. Se tem alguma similaridade também. Cara, super tem. É interessante que a gente estava aqui brincando antes do episódio sobre a predileção do Henrique sobre uma escrita um pouco mais persuasiva e meu estudo recente numa escrita um pouco mais ficcional. Mas, no fundo, tem muita coisa em comum, né? Você começar com a ação, você depois desenvolver e terminar com um grande finale, tem muita coisa em comum. Você trouxe 3 estágios. Eu queria trazer 2 M's. 2 M's, que é mudar e maturar. Mudar e maturar. Bom, imagino que o Henrique, assim como eu, ele escreve os textos dele e ele também edita os próprios textos. Então, o Henrique e eu, imagino que você também, tem que meio que exorcizar personas e, eventualmente, ali vai descer em você o criativo, aí depois tem que exorcizar e vai descer em você o crítico. Então, são 2 entidades completamente diferentes. O criativo, que vai escrever ali livremente, sem olhar para erros, sequer ortografia, vai colocar para fora. E depois vai entrar o revisor crítico, que vai eliminar ali como se fosse um ceifador de um filme da Idade Média. Para que você consiga transitar entre as entidades, são 2 M's: mudar e maturar. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o mudar. E aí, claro, você não precisa levar isso a ferro a fogo como eu levo. Geralmente eu levo as coisas a ferro a fogo. Mas eu tendo a escrever de maneira livre em um caderno com uma caneta e tendo a editar no computador. Por que isso me ajuda? Porque a minha mente já entende que quando eu estou escrevendo no caderno, cara, que se dane letra, ortografia, eu escrevo aqui, de repente desço, aí volto, faço uma seta, não estou nem aí. Eu estou ali livre, intuitivo, ao ar livre, eventualmente, realmente exorcizando pensamentos, ideias e devaneios. Fiz isso. Depois, quando eu vou editar, eu mudo todo o ambiente. Eu estava ao ar livre, eventualmente de sunga, no sol, escrevendo no caderno com uma caneta. Depois eu troco, eu vou para o meu escritório, para o meu laptop, no qual eu vou digitar de maneira digital. Então, essa mudança é muito importante para que eu entenda que eu era ali, quando eu criei o material originalmente, um escritor criativo que pouco se importa com detalhes ou sequer erros ortográficos, e depois eu me tornei
um editor crítico que vai eliminar palavras sem piedade. É muito difícil você fazer isso tudo na mesma plataforma e sem dar algum tipo de tempo ou espaço. Você pode, inclusive, mudar outras coisas. Henrique, claro que, assim, cada pessoa tem ali a sua rotina e entende o que pode fazer. Mas eu, inclusive, indico, se você puder, mudar de ambiente, né? Eu mudo da varanda para a sala. Caso você possa sair de casa para editar ou sair de casa para criar e voltar para editar, acho ótimo. Caso você possa trocar de roupa, eu também acho ótimo. Então, você pode escrever com uma regatinha ou então sem camisa na varanda e depois colocar uma camisa cinza como a do Henrique ou a social que ele estava lá bonitão no nosso podcast ao vivo. Então, mude para que você consiga transitar entre ambas as entidades. Mude de ambiente, mude de roupa, mude de horário. E mudar de horário já tem um link com o segundo M, né? O primeiro é mudar e o segundo é maturar. O primeiro é mudar e o segundo é maturar. Porque, por mais que você mude, se você mudar imediatamente, eu tendo a achar que a tua edição não vai ser tão eficaz. Claro, no mundo ideal, talvez a gente possa deixar o texto maturar, vamos lá, uma semana, quem sabe um mês. Mas no mundo rápido de hoje, Henrique sabe, nem sempre temos tempo de deixar um texto maturar, porque tem que lançar a página de vendas, tem que fazer o post. Então, deixa maturar que seja, de repente, uma horinha, ou quem sabe você faz uma mudança de turno. De manhã eu crio e de tarde eu edito. Resumindo tudo, assimilar e transitar entre as entidades criativa e editora é um desafio gigantesco. Para que você possa fazer isso com um pouco mais de facilidade, uma vez, claro, que você faz os dois trabalhos, como eu e Henrique, eu sugiro que você mude de ambiente, de plataforma e de roupa e que você deixe o texto original maturar um pouco. Idealmente, se for um livro, quem sabe um mês, ou se for um post que você tem que fazer hoje ou amanhã, talvez algumas horas, ou até uma mudança de turno da manhã para a tarde. E essa é a minha primeira dica. Aliás, a quarta dica, porque eu também vou deixar aqui as melhores para o final. E Henrique, fique à vontade para já emendar na sua terceira ou eventualmente fazer algum comentário. Que emendar o quê? Temos comentários para fazer aqui, cara. Primeiro, dica sensacional. 2 M's já fica muito claro de lembrar, né? Mudança e maturação. E aí, uma dúvida mais do teu processo, assim. Você escreve no caderno e depois passa isso para o digital, no computador, ou sei lá, no celular, e aí você revisa no digital. Para você não tem um sentimento que você está perdendo tempo, né, fazendo isso. Do tipo, caramba, eu já escrevi esse texto, mas agora eu tenho que jogar agora para o computador. Você não tem, de forma alguma, esse sentimento. Cara, eu tenho. Eu vou te confessar que eu tenho. Até por isso, fazer isso com livro, cara, não dá, tá? Sendo 100% honesto, como sempre. Isso com livro ia ser, de fato, um trabalho muito hercúleo. E claro que a gente tem que pensar em qualidade, mas Como também... é que é a palavra? Qual que é a palavra? O que é isso? Eu acertei? Não, Eu errei? não sei, eu não conheço. Tô curioso mesmo. Tá. É um trabalho de Hércules, trabalho hercúleo. Ah, Cara, Hercúleo. será que eu cometi uma gafe aqui? Eu acho que não, né? Acredito que não. Procura aí. Eu acho Eu que é a minha avó preciso falando aí. expandir meu vocabulário. Um trabalho hercúleo, excruciante. Você imagina todo dia ter que ir lá pegar uma página e colocar no livro. Então, no livro, eu vou direto no laptop e aí eu só faço, de fato, a maturação. Não tem essa mudança de plataforma. Agora, o que eu mais tenho gostado de escrever são tiros curtos. Eu passei mais ou menos um mês escrevendo poesias e agora estou me desafiando a escrever contos de até 2 páginas. E aí, nesse caso, sim, eu meio que reescrevo, uma vez que a reescrição já é uma edição. Mas, às vezes, para tornar isso um pouco mais fluido, o que eu faço é usar o Transcribe, que é um aplicativo que tem para iPhone, acho que também deve ter para Android. É impressionante como ele é afiado em relação a perceber as tuas palavras. E aí, logo depois de escrever à mão, eu já pego o celular e leio, e ele já transcreve automaticamente e já manda para o meu e-mail. Então, nem sempre eu faço isso, mas quando eu percebo que vai ser muito longo ali o processo de transcrição, eu faço. Então, por exemplo, se é uma poesia, eu não faço, porque a poesia é curta. Se é um conto, eu faço, que é um pouco mais longo.
Se é um livro, eu absolutamente não faço, porque, cara, como eu falei antes, por mais que você queira ter ali um material no qual a tua mão praticamente transcende para a página, fazer isso por 100, 200, 300 páginas, de fato você vai perder algum tempo valioso. Então, o livro, eu não faço a mudança, só a maturação. Conto, eu escrevo no caderno e transcrevo voz. Eu já vou direto editar, sem precisar reescrever. E a poesia, como é curta, eu reescrevo. Boa. Mais uma dúvida. Você falou da mudança de horário. Você tem um horário específico que você escreve e um horário específico para revisar? Eu tenho um horário específico no qual eu escrevo, que é pela manhã, logo após eu acordar, meditar, beber água e ler. E a revisão, eu não tenho horário específico, ela geralmente acontece depois da minha primeira refeição, porque aí eu já... O que acontece? Depois de acordar, beber água, ler, escrever, eu vou treinar para poder ficar aqui na tela a metade do Henrique, senão eu fico menos. E aí, depois que eu treino, quando eu saí de casa e voltei, já tem uma mudança de mindset. Eu já me alimento depois que eu treino, e aí, geralmente, nesse horário, é nesse horário que eu edito. Mas, embora eu escreva todo dia, eu não edito todos os dias. Então, às vezes, acumulo um pouco de edição, o que não é um problema. Então, por exemplo, eu estou agora escrevendo contos. Cara, eu não sei o que isso vai virar. Vai virar um livro chamado Contos de Propósito? Se vai virar, sei lá, uma série? Se eu vou criar um podcast de contos, como o Tim Ferriss criou um podcast agora de ficção também? Não sei. Então, como eu não tenho uma urgência em relação a isso, eu não editei nenhum ainda. Estou só curtindo. Agora, por exemplo, o Adriano, meu sócio que cuida da parte de tráfego, pediu para mim umas alterações na página de vendas, que eu vou escrever certamente amanhã de manhã. E como tem um prazo para isso, eu já vou editar amanhã de tarde. Então, resumindo, eu escrevo todos os dias, não obrigatoriamente eu edito todos os dias. Então, pode ser que esses contos, por exemplo, fiquem durante meses sem serem editados. E aí, quando surge alguma demanda um pouco mais urgente, ela sim eu escrevo e edito no mesmo dia. Mas na minha agenda tem escrever, não tem editar. Editar é um pouco mais sob demanda. Escrever é diário. Boa, boa. Aqui também é um processo bem parecido. E eu acredito que é muito eficiente, né, para o escritor quando ele, como você falou, ele foca muito no ato de escrever e a revisão por demanda. Do tipo, nossa, preciso entregar isso sexta-feira, no sábado. Beleza, me programo para editar tudo junto. É legal trabalhar em blocos, assim, que você ganha muita produtividade, né, fazendo. Fora que a gente conversou isso em episódios passados, né? A mente criativa, você só escreve, então flui muito bem. E a mente revisora, lógica, só revisão. Separar as duas tende a ter um ótimo resultado. E eu perguntei isso também porque, sem entrar muito aqui em tópicos que a gente já mencionou, né, de livros, tem um livro que não é sobre escrita, mas é um livro do Daniel Pink chamado When, que é quando a gente toma decisões, importa assim como a escolha das decisões, né? A escolha das tarefas que a gente faz. Então, ele cita, por exemplo, casos de juízes que tendem a errar no julgamento mais de tarde, depois do almoço, porque a cabeça já está, né, carboidrato, né, aquela leseira, enquanto se fosse de manhã, eles estariam muito mais afiados, início do dia. E eu perguntei porque o conceito que eu tirei desse livro, que acaba traduzindo um pouco a minha rotina também, é que amanhã ela fica separada para aspectos criativos, como obviamente escrever, mas revisar não é nada criativo. E ele fala que amanhã, de uma forma assim bem resumida, é criatividade. A parte da tarde é sobre tarefas administrativas, que não exigem tanto da mente, mas exigem um pouco mais de contato com pessoas. E à noite já é um período mais reflexivo barra analítico. E a revisão cai muito bem à noite por causa disso. Pode parecer, sim, muito metódico, mas eu gostei dessa sugestão dele de separar essas atividades criativas, reflexivas e analíticas. Então, escrita e revisão parece cair muito bem nesse modelo dele. Primeiro, que nada será muito metódico para mim, tá? Fica tranquilo, eu amei. E segundo, cara, eu entendo que talvez para vocês não seja uma prioridade, e eu não estou querendo
te colocar mais tarefas na tua agenda já certamente cheia, mas eu tendo a achar, tendo o privilégio que eu tenho de te conhecer, que você vai não só se divertir, como ser brilhante o dia que você se aventurar minimamente em escrever algo ficcional. Eu torço para que esse dia chegue, porque eu tenho muita curiosidade. Então, um dia que você encarar isso aí, você me conta, que eu acho que você vai se divertir pra caramba. Vai ser algum podcast aqui que você vai ter que me mentorar aqui sobre isso, porque a minha mente já pensa logo, vou criar a história de João, que estava querendo vender um produto para Maria, e aí ele pensou em técnica de persuasão. Não, mas é porque, como a gente percebeu aqui mais cedo, é muito parecida a estrutura de persuasão com ficção. Eu acho que você vai perceber isso com as linhas. Enfim, Boa, obrigado por boa. compartilhar e obrigado pelas perguntas. Eu estou curioso com sua ter. Você falou que guardou as melhores para o final. Meu Deus do céu. Qual é essa terceira aí? A terceira, ela vai soar muito simples, tá? E justamente por ser muito simples, ela é efetiva. E antes de eu falar sobre ela, o que eu vejo que acontece quando a pessoa escreve um texto e na mesma hora ela quer revisar? Você já deve ter passado por isso. Toda vez que você escreve um texto, a sua mente tá tão assim, como é que eu vou dizer? Chapada mesmo. É, Chapada. chapada. Você tá tipo assim, cara, escrevi isso aqui, porra. Você tá naquele momento de, cara, traduzir o que está na minha cabeça aqui, essa confusão mental em palavras. E aí, quando você vai revisar, você está tão acostumado com o seu texto, né, que muitas vezes você não percebe assim erros graves, seja de ideia, de estrutura, seja mesmo de revisão ortográfica que eu estou falando. Então, uma vez eu li num livro que, de novo, também não é difícil às vezes lembrar o nome de vários livros, mas esse deu uma dica muito peculiar que eu achei super estranho, mas fez muito sentido. Ele falou assim: revise o seu texto como se fosse um mangá. Aí eu, oi? Aí, tá. Aí eu entendi, começa a revisar do final para o início. Mas você pega o último parágrafo, revisa o último parágrafo, depois sobe para o penúltimo, antepenúltimo e assim por diante. Não é que você vai ler o seu texto ao contrário o tempo todo. É mais a questão de parágrafo para parágrafo. Não começar pelo início, mas começar pelo final. Porque a sua mente foi treinada, né, conforme você foi escrevendo, a pensar de modo meio que ordenado, início, meio e fim. Só que na revisão você faz fim, meio e início. Então isso tira o aspecto chapado, vamos colocar assim, da tua mente e te coloca numa visão que é a visão da revisão, que é um modo lógico, atenção, detalhe. Como eu falei aqui, a revisão é um cirurgião. Um cirurgião que tem um bisturi que ele precisa passar o bisturi no lugar certo, de forma precisa e rápida. Então, não adianta a gente... Imagina um cirurgião chapado. Você gostaria que um cirurgião chapado fosse operar você? Obviamente não. Então, da mesma forma, você não gostaria que o seu texto fosse revisado por você, cirurgião chapado. Você tem que estar o quê? No modo ultra focado, detalhista. Então, essa leitura meio que de trás para frente, parágrafo por parágrafo, faz muito sentido para você ter mais atenção na estrutura das palavras e não necessariamente no flow, né, no fluxo das ideias, que é ali onde você se perde. Excelente. Eu queria usar aqui dois exemplos para corroborar um pouco a tua ideia. Um primeiro até mais próximo de nós, né? A gente também ajuda autores a escreverem livros e virarem best-sellers. E acho que foi até que você que me deu essa ideia, Henrique, no passado, da gente pensar, de repente, em fazer um upsell para esses autores. Cara, não funcionou. Pelo mesmo motivo. O cara, depois de virar best-seller, tá tão chapado, tá tão extasiado. Cara, que, assim, não... pode ser que, de repente, eu tenha que esperar uns 3 meses para oferecer, mas oferecer logo depois... Teve até uma pessoa que fechou com a gente, pô, de tão satisfeita que estava, mas durante o processo, eu percebi, cara, essa pessoa está ficando menos satisfeita do que ela estava. Ela não chegou a reclamar, mas eu vi que eu não estava entregando tanto valor, então eu falei, cara, vamos cancelar, devolver o dinheiro. Porque é isso, a pessoa está tão extasiada, né? A gente está aqui fazendo esse podcast durante Real Madrid e Chelsea, o que mostra quanto que a gente ama as cristas, porque a gente ama o futebol também. Estava 1-0 Real Madrid quando a gente começou a gravar aqui no dia 12 de abril de 2023.
E você imagina, chegar para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, para mim, hoje em dia, pô, um top 5 do mundo, mas ele tem várias deficiências ainda. Várias. Vinícius Júnior, última Champions League. O cara é campeão, pô, fez o gol na final. Vini, ó, tem que treinar um pouco mais de finalização. O cara fala, pô, tá de sacanagem agora? Então, você querer revisar o texto logo depois, você escrever, é um pouco isso. E aí, quando você faz ao contrário, essa dica é fantástica, que você dá uma quebrada um pouco nesse efeito um tanto quanto anestesiado e você consegue voltar um pouquinho para um lugar um pouco mais analítico, que deve ser, de fato, o lugar no qual você quer compartilhar. Cara, a minha terceira dica, ela é muito polêmica, mas eu vou ter que compartilhar. A minha terceira dica é a seguinte: não compartilhe o seu texto com ninguém. Calma. O negócio é o seguinte: se você for Henrique Carvalho, no alto aí desses todos esses prêmios que ele tem aí atrás dele, que ele já conquistou na vida dele, de tantos textos que ele já escreveu que tiveram repercussão nas nossas vidas, na minha inclusive, você tem alguma bagagem emocional para receber feedback de pessoas sobre o teu texto. Agora, se você é um autor ou autora iniciante, à beira de largar tudo, à beira de pegar o laptop e jogar pela janela, à beira de pegar o teu manuscrito e rasgar, não compartilhe com ninguém e confie na própria intuição. Isso pode parecer besteira, Henrique, pode parecer exagero, pode parecer loucura, mas eu tenho o privilégio, como você tem, de mentorar muitas pessoas no caminho da escrita. E o meu caminho é um pouco mais focado em livros. E o que tem de gente que abandona o processo, que no meio do caminho vai pedir feedback, é brincadeira, cara. É muita gente. Então, de novo, se você é o Henrique Carvalho, se você é o Paulo Coelho, se você é a J.K. Rowling, cara, você já tem bagagem emocional para receber um feedback. Se você está começando com textos, contos, livros, e você sente que qualquer entrave a mais emocional pode te fazer ter um ataque de nervos, não compartilhe com ninguém. O processo emocional de encarar os seus demônios para escrever já é árduo o suficiente. A sua crítica interna já é criteriosa o suficiente. Mais uma vez, autores e escritores mais preparados, Henrique, Paulo Coelho e J.K. Rowling, podem lidar com isso. Eu tendo a achar, diante da minha experiência pessoal, que você talvez não consiga. Então, confie na própria intuição, revise sim, mas de acordo com os seus critérios. Não peça a opinião de ninguém. Mas, Arnaldo, eu sou um autor já renomado. Estou preparado para isso. Vou pedir sim opinião. Bom, se for fazer, é por sua conta e risco, mas não peça nem para sua mãe, nem para aquele seu amigo chato. O Henrique pensou no amigo dele chato. Eu tenho um que eu amo ele, mas eu não pedi para ele, porque ele vai achar erro em tudo e a minha mãe vai achar tudo lindo. Vai no meio do caminho e pede, de repente, opinião para um amigo ou amiga seu. O Henrique seria um cara fantástico para pedir opinião, né? Um amigo ou amiga sua que, pô, leia, seja um leitor, leitora voraz, que tenha alguma comunicação não violenta, que tenha uma comunicação empática, que vai, de repente, saber te dar um feedback aí que não seja um murro na face. E aí, tudo bem. Então, resumindo, eu tendo a achar que a maioria de quem está assistindo aqui não deveria pedir opinião de ninguém antes de revisar. A sua crítica interna já é dura o suficiente. Confie na sua intuição, revise sim com nossas dicas, sem pedir opinião de ninguém. Arnaldo, eu vou pedir porque eu já estou preparado para isso. Ok, não é nem teu amigo chato e nem a tua mãe. É alguém no meio do caminho que vai ter uma opinião crítica, embasada e que vai te apresentar aquilo com uma comunicação empática e não violenta. Fez sentido, meu amigo? Cara, fez sentido. Esse tema é polêmico, então, como é polêmico, vamos ter que expandir um pouco mais aqui. É o seguinte, achei muito massa a tua explicação. E, querendo ou não, a revisão também, ela vai ter um aspecto, aqui a gente talvez esteja abrindo um loop, assim, muito interessante, tá?
que é a confiança do escritor no texto dele, que tem muito a ver com o que você falou. Porque, normalmente, quem está começando qualquer coisa, muitas vezes não vai ter essa autoconfiança para fracassar, errar, nossa senhora, fracassar. Era vai ser uma palavra tão simples, né, cara? Yay, consegui! Então, a autoconfiança, uma vez eu ouvi essa frase, ficou muito gravada assim na minha mente. A autoconfiança, ela não é sobre você ter a bagagem de sucesso, ou seja, de você ter várias vezes um sucesso. Que nem você falou, pô, tem os quadros aqui, pô, isso mostra autoridade, faturamento, eu já ganhei dinheiro muito com escrita. Mas eu vejo que a autoconfiança não vem desse, digamos, sucesso, mas vem de não ter medo de fracassar. Às vezes a pessoa acha que ela tem que ter sucesso para ter autoconfiança, mas eu conheço gente que não necessariamente assim, tem resultados extraordinários, mas são muito autoconfiantes, porque elas têm um senso assim de não se julgar ou de receber julgamento externo e não se impactar tanto com isso muito alto. Então essa frase caiu como uma luva, né? Tipo, você às vezes que pode estar começando na área da escrita, está escrevendo seus primeiros textos, está trabalhando já com isso profissionalmente, às vezes não se prenda tanto também a, poxa, eu tenho que ter sucesso para validar o quão bom eu sou no meu trabalho, eu sei revisar um texto, eu sei que isso aqui é bom, eu sei que não é bom. Porque se a sua autoconfiança for baixa, qualquer pessoa que comentar algo negativo do seu texto, isso vai te impactar e muito. Você vai se sentir ofendido, ofendida. Porque, poxa, é um dos meus primeiros textos, e a pessoa vem lá e descasca, passa, nossa, desce a lenha no texto. Você vai se sentir muito mal. Mas, pelo contrário, se você tem uma autoconfiança, cara, e eu vou citar dois exemplos aqui, um vida pessoal e um que eu vi uma vez que até hoje não esqueço, que tem a ver com futebol, que eu sei que você vai se identificar. Porque o Arnaldo não consegue ficar um episódio sem falar de futebol, principalmente europeu. Então vamos lá, cara, uma vez, eu não me lembro tá, exatamente qual era o jogo, mas era tipo assim, era uma goleada que não sei se era o Bayern de Munique, acho que era o Bayern de Munique, quando o Pep Guardiola estava no Bayern de Munique, né, treinando. E aí, os caras meteram, sei lá, 3-0, 5-0. Ele chega logo que apita, o juiz apita o final do jogo. Ele vai até um jogador específico e meio que dá um esporro nele. E aí todo mundo que tá vendo aquela cena pensa assim, caraca, velho, o time ganhou de 3-0. Você vai lá e vai dar um esporro no jogador. Só que quem aceita a crítica, quem tem essa autoconfiança, pensa ao contrário. Do tipo, o cara tá querendo elevar ainda mais o padrão do time. Teve uma temporada, esse daí você vai saber bem melhor que eu tava vendo na série que você me indicou na Amazon Prime, né? O All or Nothing, né? Tudo ou Nada, do Guardiola no Manchester City. E parece que eles foram o primeiro time, se eu não me engano, a fazer mais de 100 pontos. Me corrija se eu estiver Sim, errado, tá? é isso aí, Felipe. Né? Foi isso. E aí, cara, imagina, você já tá com a melhor temporada de todos os tempos, ganhando como nunca. Sei lá, quase 30 jogos invicto, ganhando, ganhando, ganhando. E o cara chega pro time e fala, galera, a gente precisa quebrar esse recorde. Ele diz lá os motivos, o porquê, emociona o time. E você fica assim, caraca, tipo, já não estava suficiente o cara ter uma das melhores temporadas de todos os tempos. Não, eles têm que fazer mais de 100 pontos para entrar para a história. Então, quem eu vejo que desenvolve essa autoconfiança, voltando para o tema da escrita, receberia uma crítica de boa. Porque a pessoa sabe separar a crítica ao texto da crítica a ela. Mas muitas vezes uma pessoa que está ainda se autoconhecendo e conhecendo melhor como que seu texto se comunica com uma audiência, ela vai achar que a crítica não é do texto dela, mas diretamente para ela. Do tipo, não é o texto que está ruim, eu sou ruim como escritor. Eu não sei escrever direito, eu não sei fazer uma boa analogia, eu não sei começar bem um texto, putz, eu não sei finalizar um texto. Mas, na verdade,
é aquela parte do texto só que está sendo criticada. E aí, antes da gente começar, né, aqui o podcast, eu estava com o meu personal e, cara, treino de perna definitivamente é o meu grupo mais fraco. E é aquele dia, assim, você sai lá, até brinco com eles, cara, a gente tem que mudar o slogan, que é a tagline do espaço de vocês. Que cheguei para eles e disse assim, aqui não é igreja, mas o objetivo é você ver Jesus no final do treino. Cara, você fica tão desnorteado que você começa a quase achar que você está entrando no céu. E esse é o objetivo de um bom treino. Tipo, eu tô lá encontrando o caminho das nuvens, assim, já viajando, não conseguindo mais saber se é mundo real ou não, já quase desmaiando. Pronto, foi um bom treino. E era impressionante. Toda hora, mas toda hora. Não passava, assim, 5 segundos sem ele me corrigir. Do tipo, ajeita o quadril pra cá. Não, não, não. Quero o seu calcanhar bem mais firme no chão. Aí daqui a pouco, não. Peitão, postura pra cima. Agora, teu ombro. Você faz assim. Caraca, velho, eu tive que pensar em tanta coisa durante o exercício. E eu sou uma pessoa, aí pessoalmente, que eu adoro esse tipo de feedback. Porque para mim a pior coisa que tem é a pessoa que não corrige. Aquela que só fala assim, muito bom, isso aí, continua, bora. Quando a pessoa corrige, eu sei que eu tenho espaço para melhorar. E como eu sempre estou em busca de melhorar, 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 eu aceito qualquer crítica, mesmo que seja uma crítica às vezes sem sentido. Pelo menos na minha cabeça, né? Pode ser sem sentido. Mas como ele é meu mestre nessa situação, e por isso que é tão interessante a gente escolher bons mestres, aqueles que sabem falar de uma maneira que a gente sabe que não é um ataque pessoal, né? É uma crítica construtiva para você crescer, mesmo que ela seja dura, é assim que a gente cresce de verdade. Então, só queria expandir aqui esse tema porque eu vejo que ele vai além da revisão, né? Ele vai da autoconfiança do escritor, que tem muito a ver com a maneira que ele se porta com o mundo, né? Dispõe os seus textos, revisa os seus textos. E queria trazer isso para a gente debater aqui. E tem um link também com a arrogância, né? Ainda, já que você fez um gancho no Liga da Maromba, eu já estava no alto da minha arrogância, assim, não, eu não preciso mais ir para nutricionista, porque eu já sei tudo, né? E eu estava tendo um problema de digestão na hora de dormir há alguns meses. Eu fui semana passada na nutricionista, eu falei que eu estava comendo, ela falou assim, ah, não, pelo amor de Deus. Tipo assim, em 2 minutos, ela resolveu a parada, que eu achava que eu sabia. Então, eu acho que, assim, tem um extremo que é assim, cara, eu não vou pedir feedback porque eu emocionalmente estou por um fio e é melhor colocar isso para fora do que não colocar. Ok. E tem outro também, e tem outro que é você, depois de passar por isso, já no estágio avançado, você não querer porque você acha que é perfeito. E esse exemplo, cara, da Nutri, foi assim, Henrique, em 2 minutos ela você falar, não, cara, sério. E tipo, eu leio livro pra caramba de nutrição, vejo podcast, mas eu não sou uma nutricionista. E ela me resolveu minha vida em 5 minutos. Então, eu acho que sim, nesse começo você está liberada de pedir opinião para que você possa colocar para fora e não se desestabilizar emocionalmente, mas também não se vicie nisso a ponto de se privar de opiniões de pessoas que estão já mais à frente do que você nesse mercado. Depois eu te conto quais gafes eu estava cometendo em relação à nutrição. Dito isso, vamos lá, tambores. Medalha de prata, chegou a hora? Bora! Medalha de prata. Nossa, essa medalha de prata parece ter um gosto realmente meio medalha de prata, sabe? Mas vamos lá. É porque eu acho que é uma dica, sei lá, tão básica, mas às vezes o back to basics, né? A gente voltar para o que é básico, ele é tão importante de ele relembrar. Porque foi o seguinte, da última vez que a gente gravou, em alguns episódios, não sei se foi o 4 ou o 3, a gente acabou falando sobre uma boa revisão tem que tirar pelo menos 10% do texto. Stephen King fala isso, né? Revisão é para você tirar texto. E aí eu achei engraçado porque saiu no Instagram um corte, né, desse trecho e aí uma pessoa comentou assim, nossa, sempre que eu vou revisar o meu texto aumenta. E eu achei curioso esse comentário, porque a proposta da revisão não é adicionar texto. Inclusive, o que acontece quando você está adicionando texto à sua revisão?
Você está muito preocupado com o que as pessoas vão achar. Logo, você vai pegar mais fontes, vai pesquisar mais, vai tentar trazer mais conhecimento para aquele assunto que você, em teoria, já deveria ter sintetizado, né? Deixado mais objetivo, comprimido, e você vai adicionar. Só que a revisão, ela não é feita para adicionar. Ela é feita para você dizer mais com menos palavras. Esse é o processo da revisão. O processo ao qual ele estava se referindo vem antes da revisão, que é a pesquisa. Ah, eu quero escrever sobre nutrição, como você falou. Nem eu, nem você somos nutricionistas. É óbvio que a gente nunca vai ter a mesma bagagem que uma nutricionista ou um nutricionista. Mas a gente pode pesquisar sobre e pode se apoiar em alguns conceitos sobre. Agora, terminar um texto, revisar e adicionar, isso acaba refletindo essa insegurança, voltando ao que a gente estava falando também, uma certa falta de maturidade em colocar um ponto final, em reconhecer que, olha, aqui está o limite do meu conhecimento, e para que eu vou colocar mais informação só para alguém, em teoria, aplaudir, bater palma? Eu acredito que a comunicação mais efetiva, ela tem que ser simples, extremamente democrática, então, sem precisar usar palavras muito rebuscadas, que as pessoas não entendem. E esse tipo de palavra, que nem aquela que você falou, do Hércules, né, do Hercúleo, Mergulho. eu acho muito massa, tá? Só para dizer bem claro que eu acho muito massa, porque isso é uma expansão de vocabulário. Mas quando a pessoa usa intencionalmente uma palavra muito mais difícil para dizer algo mais simples, num texto onde você pode revisar, eu já fico meio assim, tem um ego envolvido por trás desse texto. Porque o objetivo do texto, ele é muito democrático, né? Ele é abraçar todas as pessoas e não excluir pessoas. Então, essa regra, essa dica, por mais simples que ela seja, é que toda revisão você tira 10, 20% do seu texto. Nunca adiciona texto. Essa não é a tarefa da revisão, você já passou dessa fase. Então, procura sempre tirar, que o seu texto vai ficar bem mais efetivo, bem melhor. Incrível. Inclusive, cara, eu acho que faz muito sentido isso que você falou nessa última parte, porque eu acho que assim, quando você vai revisar e você está adicionando coisa, é porque talvez você não tenha terminado ainda a ponto de revisar, né? Você não pesquisou o suficiente e, de fato, quando você está revisando e você está trocando palavras por palavras mais difíceis, certamente tem alguém na sua mente ali que você fala, eu quero agradar aquela pessoa. Geralmente tem até uma imagem de quem você está pensando para poder agradar. Geralmente aquele amigo crítico para quem você não mostrar o seu livro. E, cara, falando nisso, minha medalha de prata está bem relacionada, Henrique. Eu estava falando com você agora, e para nossa audiência que eu também revelo, estamos em família, que eu em breve vou fazer uma imersão em Londres. Em breve vocês podem, passando na sua timeline, terá Henrique Carvalho com cachecol em Londres, gorrinho, lindão. Vou levar o homem para lá, tá? Pode ter certeza. Cara, eu estava em Londres, eu gosto muito de Londres e eu não consigo explicar por quê, só estando lá para poder entender, mas tem muito a ver com esse meu apreço por arte em geral, música, futebol e coisas que lá você tem em abundância. Eu estava lá no passado e a minha autora favorita de ficção atual, uma das, é a Lucy Foley. Ela é considerada nada menos do que a Agatha Christie contemporânea, tá? Só para você ter uma ideia da moral dessa moça. Gente, essa história aqui tem a ver, vai chegar na medalha de prata, tá? Fiquem tranquilos. Aí, um amigo meu, inclusive amigo do qual eu estava conversando aqui com o Henrique, recebeu um e-mail de um evento que ela ia fazer. O terceiro livro dela. O primeiro livro dela chama-se Lista de Convidados. O segundo, A Festa da Caça. E o terceiro, O Apartamento de Paris. Esse terceiro Apartamento de Paris, ela ia fazer um lançamento em Londres, do lado do escritório desse meu amigo, no qual eu estava dando uma consultoria. De graça. Falei, pô, partiu. Tadinha da Lucy Foley. Ela deu azar e eu dei sorte, porque no dia caiu uma chuva, Henrique, mas assim, uma chuva absurda em Londres, metrô, assim, um caos na cidade, e ninguém conseguiu chegar no evento dela. Só que eu estava do lado, e eu fui. Então, estava lá, uma das minhas autoras favoritas, e meia dúzia de gatos pingados. E eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas quando você tem uma multidão, quem tem pergunta? No meio da multidão você faz uma pergunta e depois te esquecem, porque tem muita gente. Como tinham 6 pessoas,
Quem tem pergunta? E ninguém levantava a mão. E o carioca aqui, cara de pau, pá, 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 pá. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, não vou aqui reproduzir o meu inglês britânico, mas no inglês britânico, um tanto quanto improvisado, eu perguntei para ela, quando é que você sabe que um texto terminou? Ela respondeu de maneira um pouco até abstrata, mas eu vou tentar pegar a abstração dela e tornar um pouco mais concreta. E ela falou um monte de coisa, mas ela terminou assim. Você entende que seu texto terminou, ou seja, que seu processo de revisão terminou, quando uma palavra a mais sequer, ou a menos, torna ele diferente ao invés de melhor. Isso, cara, é muito foda. Porque toma cuidado, e aí, para esse teu seguidor que falou que quando ele revisa, ele aumenta o texto, essa dica é ouro. Mas também para você que tenta diminuir 10%, 20%, também é ouro. Cuidado para não tornar o seu texto diferente ao invés de melhor. E aí eu tenho uma dica que é casada com essa, e eu sei que você, Henrique, tem isso. Tem um estoque de ideias. Por quê? Como diz Clóvis de Barros, o filósofo, nós não sabemos a dor da vida que não vivemos. Ah, não, pô, você é escritor. É facinho. Vou ficar em casa escrevendo. Chega junto para você ver se é fácil mesmo. Você não sabe, você não fez. Eu e o Henrique, a gente sabe que é uma delícia, mas é difícil pra caceta. Então, muitas vezes, quando você está escrevendo um texto, ou editando, e você trava ali em alguma questão que é um pouco mais desafiadora, você fala, ah, não, vou escrever outro texto. Diante da inocência de que aquele texto vai ser mais fácil. Não vai. No entanto, você vai sim ter ideias enquanto está escrevendo um texto de outros. E para isso você tem que ter um lugar sagrado, eu acho que do Henrique é o Notion, né, Henrique? No qual você coloca as suas ideias. Então, eu casei duas dicas em uma só, porque elas são complementares. A primeira dica é da Lucy Foley. Se você perceber que o seu texto na sua edição está se tornando diferente ao invés de melhor, chega. O trabalho está feito. E a segunda é, não tenha inocência de achar que durante a sua escrita, você interromper ela e começar outra, aquela outra vai ser mais fácil. Ela vai ser mais fácil no começo, mas quando você chegar na edição, vai ser tão difícil quanto. Então, entenda que o seu texto está pronto para ver a luz do dia quando qualquer palavra mais ou menos torna ele diferente ao invés de melhor. E entenda que, enquanto você estiver escrevendo ou editando um texto, outras ideias vão surgir, mas não é por isso que você deve abandonar nem a ideia, nem o que você está escrevendo. Pega a ideia, copia rapidinho no papel e volta para o teu foco. Não é porque o texto é novo que ele é fácil. Quando ele chegar no ponto da escrita, quando ele chegar no ponto da edição, ele vai ser tão difícil quanto o que você estava escrevendo. Resumindo, quando qualquer palavra que você adicionar ou tirar, tornar o seu texto diferente, é porque você de fato terminou. E sempre que você estiver escrevendo ou editando um texto, tiver uma outra ideia, anota, mas volta para o teu objeto de foco. Fez sentido, meu amigo? É legal que você explica de uma maneira quase poética, né? Quase como aquela frase, né, de que você sabe que uma escultura está pronta quando não tem mais argila a tirar e a obra de arte aparece diante de você. É isso, é isso. E você imagina receber isso da, pô, mulher que você é fã pessoalmente, cara. E aí, só para fechar, porra, eu tava em Londres gastando em Libra, né? Libra tava na época, acho que R$6,3. E aí eu cheguei lá, tinham 5 pessoas, todo mundo comprando o livro da Lucy Foley. Eu já tinha no Kindle, né? Ainda comprei em reais, porque você pode comprar. Eu falei, vou comprar de novo? É o cacete. Peguei um post-it, ela autografou o post-it no meu Kindle. Caraca. Não, isso aí já é murrinho nessa. Vai para Londres, ficar lá 2 meses para você ver. Vai lá. 6,5. Vai lá para você ver. Fica tranquilo que a estadia está garantida. Bom, calma aí que agora eu vou ter que rufar os tambores mais fortes, que eu vou fazer até uma percussão na sala inteira. Peraí. Engraçado, não dá para ouvir, né? Medalha de Você está em ouro. lugar público, né? Você está no coworking, a galera deve estar bem animada. Não, aqui é tipo uma cabine, uma
Tipo, onde o super... Caraca, eu tô numa cabine Uma cápsula, assim, e de... esqueci da roupa do super-homem. Isso é perfeito para fazer aqui, tipo, né? Mas, enfim. Cara, medalha de ouro, como a Nigéria na Olimpíada de 96. Da onde você tira essas coisas? Na moral. Bora lá, então. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Essa daí, ó, deixei pro final. É um conceito. São 7 técnicas numa mesma dica que eu vou passar para vocês aqui. Essa técnica eu aprendi num livro que, se eu não me engano, ele não é mais vendido. É um livro em inglês de 1986, Eu sei, eu chamado acho. Posso tentar? Writing... Errei. Vai. Errou? Não, Não. não é o Elements of Style? Não, não é esse. Não é esse. É o Writing Prose. Escrevendo prosa, né? E lá, nesse livro, foi um grande amigo que me indicou, inclusive meu advogado, Cláudio Camozzi, e ele é um cara que trabalha muito também com PNL, né? E ele falou assim, cara, você tem que ler esse livro. Aí mas o livro é de 86, aquele julgamento já, né? É antigo, para que eu vou ler o antigo? Deve ter livros bem melhores hoje em dia. Ele, não, cara, mas vai nessa parte aqui específica. Aí eu, tá, fui. De alguma forma consegui, acho que um Kindle desse livro. E aí, na parte de revisão, ele fala sobre o método paramédico de revisão. Não é paramédico que vai socorrer acidentes, né? A pessoa bate às vezes, se acidenta na rua, vai lá o paramédico para socorrer, como se fosse socorrer o seu texto, né? Conseguir ali curar na hora um sangramento do seu texto. E esse método, ele tem 7 etapas. Que quando você pegar as 7 etapas e consegui-las colocar em ordem e fazê-las, você vai ver que o seu texto nunca mais vai ser o mesmo. E, sinceramente, para mim foi. Então, espero que, se para mim foi, espero que para você possa ser também. Quais são as 7 etapas? Número 1, vamos lá. Você é bem assim, é bem metódico. O Arnaldo ia pirar, assim, porque é muito, muito metódico. Ao ponto de circule. Tá? Você vai circular as preposições do seu texto. Que, de, em, sobre, para. Você vai ver quantas preposições você está escrevendo e quanto mais círculos você tiver, menos efetivo é o seu texto. Porque a preposição ela tende a alargar o seu texto, tá? Depois você vai desenhar uma caixinha, um retângulo, em torno das formas verbais. Qualquer verbo, vai lá e desenha uma caixa. Terceiro, você vai perguntar: onde está a ação? Qual é o verbo principal daquela oração? Número 4, você vai alterar a ação para um verbo simples. Então, às vezes, a gente vai querer comunicar algo como sei lá, ele fechou a porta com extrema força. Ele bateu a porta. Você pode falar dessa forma. Então, é uma maneira mais simples de falar a mesma coisa. Número 5, você vai mover o autor da ação, né, para o sujeito. Então, ele resume no livro quem está chutando quem. Então, por exemplo, José foi chutado pelo Arnaldo. Não, Arnaldo chutou o José. Por quê? Vai diminuir o tamanho da sua oração e vai colocar ela no modo ativo e não passivo. Quem está chutando quem? E não quem foi chutado por quem. Número 6, você vai eliminar qualquer lentidão desnecessária. O que é isso? Todo texto que usa, na minha opinião, seu texto já é a sua opinião. Então, já corta, na minha opinião. E todas essas enrolações que você vê, que você, de modo, às vezes, inconsciente, você usa quando você não está muito certo do que você quer escrever, você tende a colocar o chamado enche-linguiça. Na minha opinião, ou até mesmo no mundo globalizado de hoje, gente, o mundo é globalizado. Para com isso. Esses clichês assim que não acrescentam nada, tira. E número 7, para fechar, você vai eliminar qualquer redundância. Aí
basicamente, para de dizer a mesma coisa várias vezes. Na fala, a gente perdoa mais, mas na escrita, você pode ter certeza, as pessoas não perdoam. Por isso que a revisão ela é tão importante. Porque aqui no podcast, a gente pode falar, dar uma volta, meio que falar a mesma coisa de uma maneira diferente, mas num texto, eu garanto, se o seu texto ficou muito enrolado, as pessoas vão largar ele. Porque elas não têm... Se para assistir um filme, assistir uma série, ver um vídeo, ouvir um podcast, hoje em dia nem as pessoas têm paciência, imagina para ler um texto. Se ele é enrolado, se ele não traz surpresas, se ele não brinca com emoções, as pessoas largam muito fácil. Então, o processo de revisão, hoje em dia, está mais importante do que nunca. E, sinceramente, mais ignorado do que nunca. Porque, como os prazos estão cada vez menores, esses dias mesmo, caramba, eu tinha que entregar uma página de vendas, eu só tinha 1 hora para fazer uma página de vendas. Eu não sei se você já passou por isso, mas escrever uma página de vendas em 1 hora... Tipo, da onde, meu Deus do céu, eu vou tirar essa ideia aqui? Ah, foi. Beleza, foi. Pelo menos a estrutura, as ideias principais, foi. Mas, meu Deus, o que está acontecendo hoje em dia? Tudo é para ontem. Então, quando você desenvolve melhor esse hábito também de revisar, você evita esses erros, assim, que sinceramente são erros muito bobos. De querer publicar rápido, de às vezes ter uma ideia ruim, vou seguir com ela mesmo, de a estrutura do seu texto não estar melhor formatada a ponto de ter uma informação de impacto logo no início. Como é que o Arnaldo começou a falar sobre a regra dele, essa última agora, medalha de bronze? Ele contou uma história que desperta o quê? Curiosidade. Cara, a mentora que eu mais admiro é a nova Agatha Christie, você já fica assim, uau, o que aconteceu, quem é? E aí choveu e só tinham 6 pessoas, e ele é o carioca que só perguntava. Por que eu lembro de tudo que ele falou? Porque é uma história. Porque prendeu a atenção. Se ele só falasse aqui de técnica, se ele não colocar uma aliteração, como ele falou lá no início, a aliteração sendo a repetição de uma vogal consoante, no caso ele falou o quê? Dos 2 M's, né? Então isso fica mais claro relembrar. Então o método paramédico, em resumo, ele tem toda essa parte metódica, mas eu poderia dizer que no resumo do resumo, tá? Para quem não pegou os 7 assim logo de cara, tira as preposições sempre que possível. Não dá para tirar todas, mas procura ter menos preposições. Procura analisar o verbo que você está usando, se não tem uma forma mais simples ou até mais poderosa, tá? Eu gosto também de usar exemplos como o quarto de João estava extremamente desorganizado. Usou uma metáfora, parecia que um furacão passou pelo quarto de João. Torna algo mais visual e não somente um verbo ali meio fraco, difícil de imaginar. Coloca na forma ativa. Quem está chutando quem? O Stephen King ele fala isso, né, no livro dele. Né, que, pô, em vez de falar... O escritor tímido escreve assim, o corpo foi levado da cozinha para o quarto por João e Maria. Não, coloca João e Maria carregaram o corpo da cozinha para o quarto. É muito mais impactante. Porque coloca a ação onde deve estar. O sujeito, a ação e depois o objeto direto ou indireto. Tira as baboseiras que a gente geralmente usa, tá? E é normal. E foi por isso que, quando o Arnaldo me perguntou, cara, quando é que você percebeu que a revisão era necessária? Foi quando eu usava esses termos. Demais, demais, demais. Deixava o texto lento e não queria dizer nada. E, finalizando, redundância. Então, gerundismo é uma forma de redundância, entre outras maneiras que está dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira mais prolongada. Então, Método Paramédico, um livro super difícil de achar hoje em dia. Writing Prose, escrevendo prosa. Salve o seu texto, cure ele, faça ali uma mini cirurgia, se necessário, de forma rápida e bem metódica. Fica a minha dica de ouro, dica final aqui para hoje. Cara, demais. Durante tua fala no episódio, você fala um pouco do teu texto sobre a aula de química, também do teu aniversário lá com teu pai, e acho que pode ser um episódio legal, os melhores textos que já escrevemos e os segredos deles, né? Vou até anotar aqui depois. Mas
isso do que você está falando me lembrou do pior texto que eu já escrevi. Eu estou escrevendo uma ficção de heróis. Você vai gostar, depois eu te conto um pouquinho o plot. Só não conto aqui porque alguém pode pegar e fazer e tal. E a ideia é bem interessante. Mas, resumindo, toda ficção tem aquela cena clássica do discurso do vilão, né? Que é quando o vilão revela o porquê dos planos dele. Porque o vilão, ele não acha que é o vilão. O vilão acha que é o herói, né? Então, toda a história de herói tem a cena que o vilão tá de frente pro herói e ele, né, meio que faz ali aquele discurso para falar, não, eu sou o herói, eu tô certo, o que eu tô fazendo tem um propósito e tudo mais. Cara, nessa ficção que eu tô escrevendo, não terminei justamente por isso, esse meu discurso do vilão tem umas 5 páginas. Porra, eu fui ler preposição para cá e para lá, gerundismo, redundância, falei, cara, não tô pronto para editar isso ainda. Vou deixar isso maturar aqui um tempo e volto. Porque se nem eu estava acreditando no vilão que eu criei, quanto mais vocês que vão eventualmente ler essa obra, eu espero. Então é isso. Se você está percebendo que o texto não acaba nunca, é porque de fato ele não está bom, né? Esse discurso do vilão eu queria que tivesse, sei lá, de repente meia página, assim, algo contundente, que pô, bateu, viu, caraca, eu estava lá enrolando e cometendo todos os erros que o Henrique agora acabou de citar. Então isso é um mau sinal. É por isso que eu abandonei isso por um tempo, estou deixando maturar e vendo se eu consigo entender um pouco essas motivações um pouquinho melhor. Falando em melhor, batuca você aí um pouco. Sobre o pior texto? Batucar? Não! Pensei que era pra... Cara, porque foi mal. Eu viajei aqui porque você falou uma coisa tão interessante que eu fiquei assim, caraca, qual que é o meu pior texto? Aí eu fui no primeiro post que eu publiquei no blog, eu tava olhando aqui agora, assim, tipo, como é que eu escrevia dessa forma? Como é que isso passava? Vamos fazer então melhores e piores Bora. textos no episódio. Pode ser o Bora, mesmo, bora. pode ser uma sequência. Vai ser irado. Vou anotar aqui logo. Cara, vai ser muito engraçado, porque tem muita coisa ruim. Cara, não, é isso mesmo. Tem uns meus antigos também no Instagram que, meu Deus do céu. Você. Que isso, cara? É o funk? Você. Tem uns 20 vocês na porra da frase. Que negócio é esse? Vamos fazer. Vai ser imperdível. O Henrique não batucou, porque com esse bíceps aí ele vai quebrar Não, vai, mesmo. ó. Valendo. Cara, medalha de ouro é o seguinte. Ao revisar um texto, você deve tentar torná-lo melhor do que aquele próprio texto. Tá? Então, você vai pegar um texto e, ao revisá-lo, você vai tentar torná-lo melhor do que aquele próprio texto. Mas você, escritor que está assistindo, não tem nenhuma condição de adivinhar qual é o seu melhor texto. Nenhuma condição. Eu duvido que o Henrique, quando escreveu o Laudo da Química, falou, esse aqui, ó, vai ser o melhor de todos. Claro que ele escreveu o melhor que ele podia, mas saber que esse é o melhor dele, depois, se quiser, você fala um pouco sobre isso, Henrique. Aliás, é muito fácil para mim encontrar textos que eu não gosto. É só pegar meu primeiro livro. Pegar meu primeiro livro, primeiro de propósito, eu abro e falo, meu Deus. Mas, cara, toda semana alguém me manda mensagem no Instagram falando, Arnaldo, esse livro mudou minha vida. Ah, qual? O 3Ps? O Hábitos? Não. O amarelinho. Eu falo, porra, eu não sei de nada mesmo. Então, eu queria falar isso porque, assim, você está aqui assistindo, o teu trabalho ao editar um texto é torná-lo melhor do que ele era antes. Mas você não tem nenhuma condição de adivinhar o que, de fato, vai ser o melhor nas olhos do público. Então, o seu trabalho só pode ser aparecer com consistência para que eles decidam. Volume, coloca para fora e deixa que o público decida o que, de fato, é melhor. Melhor é abstrato. Ao editar um texto, seu trabalho não é tornar você perfeito ou melhor que já escreveu. Apenas melhor do que ele estava antes. Deixe melhor, perfeito, incrível, mais compartilhado, viralizou, para o seu público dizer. Minha experiência e a do Henrique te indicam isso. Você não tem nenhuma condição de saber qual do seu material vai ter mais repercussão. Concorda, meu amigo? 100%. Nossa. Cara, e é impressionante, assim, quando você escreve um texto que você não dá nada por ele, e ele é o preferido da audiência, é o queridinho, aquele que viralizou, que todo mundo aplaude.
Enquanto outros, você se dedica durante, às vezes, uma semana, meses, faz pesquisa ali, conversa com gente, apresenta aqui e ali. Você acha que, cara, obra de arte, publica, ninguém dá a mínima. Acontece muito. Mesmo com vários anos, décadas já hoje, né, da gente escrevendo profissionalmente, ainda assim acontece. Ou seja, nem a gente com essa bagagem consegue entender, às vezes, quando um texto vai ser incrível e quanto outros não. Mas o que a gente tem? Referência. A gente consegue ter, digamos, um percentual melhor de acerto por ter essa bagagem de anterior do que deu certo, do que não deu certo, e meio que desconstruir um pouco isso. Mas, querendo ou não, quando você coloca um texto para público, tem muita variável envolvida. E como você falou, que eu acho que foi uma frase muito boa, que eu queria ir além nela, que é: o teu melhor hoje não vai ser o teu melhor daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Você vai olhar para o teu melhor hoje, daqui a 5 anos, e vai dizer: caraca, se aquilo ali era o meu melhor, putz grila, como eu estava ruim, né, de percepção, né, de contexto, de referência de mundo. Mas não importa, porque o teu melhor hoje vai ser o melhor para várias pessoas. Então, o teu livro, pô, transformou a vida de várias pessoas. Assim como, até hoje, o livro que eu escrevi em 2012 já vem... Pô, eu não sei de cabeça, eu acho que ele vendeu mais de 5.000 cópias por R$ 97. Com certeza, mais de 5.000. E quando eu leio ele, eu vejo assim, putz, sinceramente, tem erro ortográfico. Cara, como é que isso passou? Tem erro, assim, de construção de frase, tem erro de estrutura, tem tanto erro. Mas mesmo assim, cara, vendeu mais de 5.000 cópias a praticamente R$ 100. E online, caramba. Então, o nosso melhor que a gente pode dar hoje, ele é muito relevante. Só que, ao mesmo tempo, ele é subjetivo. Porque o melhor, ele tem isso, né? De o que é melhor? E é melhor para quem? Às vezes, o melhor texto para você é o pior texto para sua audiência e vice-versa. Ou seja, resumindo a ópera aqui, não pensa muito, né? Don't overthink, não fica criando teorias mirabolantes sobre esse texto aqui. Não, simplesmente faça o teu melhor, revise bem o seu texto com as dicas que a gente passou aqui nesse podcast e publique. Porque caso contrário, você nunca vai ter a referência da tua audiência. Você vai estar sempre olhando num espelho e não vai estar olhando através de um vidro. A audiência nunca vai te ver. Só você vai estar se vendo no espelho. Esse trabalho de revisão é para que ele seja o melhor possível, mas para que você coloque para fora. Não tente adivinhar, isso aqui ninguém vai gostar, ou isso aqui as pessoas vão amar. Coloque para fora e deixem que eles avaliem, né? Eu estou aqui com iPhone XR, não tem iPhone pronto, tem iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Se a Apple, que vende isso aqui por R$ 10.000, se permite fazer isso, você também pode, por um texto que provavelmente vai custar nada para a tua audiência, ter acesso. Cara, a gente achou que esse episódio ia ser rápido. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse episódio aqui tá... Rendeu. Eu não percebi. Juro que quando eu olhei, eu falei, são 5h30, não são 6. Uau! Você quer falar rapidinho do que você está vendo, essas coisas, ou quer fechar, porque acho que já foi coisa pra caceta? O que você acha? Eu queria dar mais esse contexto, que olha que interessante, que nem a gente falou no início do episódio, brincou até antes, cara, não, tema de revisão, meu irmão, não tem muito o que dizer não, 4 dicas ali aqui, vai ser um episódio tipo de 30 minutos, aí quando vai ver, sei lá, deve ter o quê? 1h30 quase de episódio. A gente, não, pô, revisão, um negócio mais técnico, a gente está longe um do outro, não vai ter resenha, vai acabar rapidinho, Ou seja, é o que a gente acabou de falar, a gente não sabe. Exato, é a Quase nada que prova você viva. pode. É. É exatamente o que a gente estava dizendo. Você, por mais que você tenha uma ideia de como vai ser na hora, é diferente. O mapa pode ser muito diferente do terreno. E ter esse exemplo agora aqui com o próprio episódio foi fantástico. Você quer entrar um pouco no que está vendo, assistindo? Quer deixar para um próximo? Como é que está aí de horário? Me conte. Não, bora. Cara, não vamos deixar a audiência também, né? Pô, vamos deixar eles aqui ansiosos para saber. Fala você primeiro, e aí depois eu falo meu. Tá bom. Rapidinho. Eu compartilhei com o Henrique, inclusive, em off aqui.
A gente está aqui gravando isso em abril de 2023, e o filme Air está no cinema, certamente estará em breve no streaming, que é a história de como a Nike recrutou o Michael Jordan para ser patrocinado pela Nike. Hoje em dia é tudo muito normal para a gente, né? Air Jordan, LeBron James, Nike. Na época, a Nike estava prestes a fechar o departamento de basquete. O Jordan não era o favorito no draft da NBA. Ele estava no high school, ele estava no college ainda, não estava na NBA. Então, a Nike apostou todas as fichas no atleta que tinha alguns questionamentos e em um departamento que estava prestes a fechar. Então, claro, tem toda a história para quem gosta de basquete e da marca Nike, que é o meu caso, que é fantástica, mas tem muitas lições sobre empreender, perseverar, intuição, entre outras coisas. Então, a primeira dica, rapidamente, é o filme Air, a história de como a Nike recrutou o Michael Jordan. E uma outra coisa, Henrique, muito rápido também, porque foi uma dica que eu peguei sua, teve um episódio que a gente fez que você falou assim, cara, super-heróis para mim são códigos de conduta. Eles me ajudam a ser uma pessoa melhor. E eu achei aquilo foda. Eu resolvi dar uma chance para uma série chamada Lois e Superman, que é uma série sobre o Superman, mas o Superman pai de família, pai de gêmeos. Cara, eu vi Smallville inteira porque eu sou muito fã, mas é horrível. Eu falei, tava esperando algo tão ruim quanto. Não vou falar que é bom, mas você imagina você ver um seriado que trata o Superman, o Clark Kent, não como um herói, também tem isso, mas menos. E o principal é como seria o Clark Kent marido e pai. Então, você pegar o código de conduta do super-homem e aplicar isso numa relação matrimonial e numa relação paternal, cara, tô achando muito maneiro. Não é assim um roteiro super mirabolante, não é surpreendente, tem muito clichê, mas esse aspecto e usar o código de conduta do super-homem e todo o potencial dele para o bem para como ele seria com uma esposa e com filhos, para mim, tem sido bem inspirador. Então, resumindo, está no cinema agora, deve estar no teu streaming aí, de repente, quando você assistir esse episódio, e Superman Lois na HBO Max. E você, meu caro, o que você está escutando, vendo, assistindo, lendo? Traz uns 2 destaques aí no meio disso tudo, vai. Boa. Vou trazer um só. Traga 2, vou trazer um só. Da última vez, as suas recomendações sempre são muito boas, de filme, de série. Então, galera, vai fundo. All or Nothing foi muito, muito bom. Principalmente o Pep Guardiola, Manchester City. E o Mourinho lá no Tottenham. Baita, baita, baita. Muito bom. Eu gosto, assim, de filmes e séries. Como você falou, às vezes não precisa nem ter um roteiro excelente, uma direção excelente, a atuação excelente. Mas quando o conceito, né, a tese chama a nossa atenção, isso só vai reforçar que é a lei número 1 do marketing. Ser diferente é mais importante do que ser o melhor. Então, você não precisa ter o melhor filme, você precisa ser diferente para chamar a atenção. E série que chama a atenção é quando a gente consegue explicar ela em poucos segundos e a audiência ficar, caramba, me deu vontade de assistir. Que nem você falou, do Air. Nike prestes a falir, fechar departamento, aí apostou no Jordan, deu super certo, mas empreendedorismo, parará. E uma série que eu gostei muito do conceito, não necessariamente da execução, embora me prendeu até o final, que é The Mole, que é O Sabotador. É uma série que, qual que é a ideia dela? Se eu não me engano, são 10 pessoas participando de um jogo. Então, elas vão lá para a Austrália e tem que fazer diversas missões ao longo do jogo, né? São separados grupos. Só que, dentre as 10 pessoas, tem um sabotador que ganha quando ele consegue tirar dinheiro dos outros participantes. Então, toda missão, os times que participam ganham grana se eles conseguirem atingir o objetivo. Só que o sabotador ele vai fazer algumas atitudes ali, né, controversas para tirar dinheiro, para sabotar de fato uma missão. E o interessante é, como ninguém sabe quem é o sabotador entre eles, todos os participantes começam a criar um personagem de sabotador, para realmente ninguém saber quem é quem ali. Por quê? Porque a pessoa, quando... É tipo um Big Brother,
tem eliminação. E aí, no final de cada episódio, como é que funciona a eliminação? O time que teve menos resultado na missão, eles precisam participar de um questionário, em que a pessoa que estiver mais distante nesse questionário sobre as informações de quem é o real sabotador, então, o sabotador é um homem que é assim, 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 assim. Quando a pessoa está mais longe das respostas, ou seja, ela errou praticamente tudo, ela vai ser eliminada. Cara, então você fica o tempo inteiro assistindo a série e cada episódio que passa, eu não vou, obviamente, dar nenhum spoiler aqui, porque essa série realmente não dá para dar spoiler, mas você fica assim, caraca, véio, essa pessoa, essa, não é essa. Você fica muito assim, não, essa atitude é muito suspeita. Só que todos estão querendo parecer suspeitos. Então fica um jogo assim de, meu Deus, eu preciso saber quem é o sabotador ou a sabotadora, porque eu preciso saber. Então você vai até o final, assim, consumindo, 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 e as provas são super interessantes, bem desafiadoras, ver personalidades também diferentes, e até, de certa forma, é uma maneira de você conhecer a mente humana. Eu acho que quem consegue acertar quem é o sabotador ou a sabotadora tem uma boa noção, assim, de quem... Você matou? Eu errei, eu errei. Eu errei, cara. Eu não vou falar mais nada, mas eu errei. Não, você estava falando aqui, rapidinho. Tem algum filme assim na história que você assim, ficou muito orgulhoso de ter matado no final? Pô, cara, matei! Hum, Ou que mais você mais caiu da cadeira quando você. cara, o que eu mais caricadora foi o The Usual Suspects. Lá com... Kaiser Soze? Isso, Kaiser Soze. Que isso, velho. Aquela cena final ali me dá arrepio quando eu assisto. É muito foda. Não, eu tô arrepiado agora. É genial, assim. Nossa, não vou falar nada, não. Galera, Os Suspeitos. Os Suspeitos. É com Os suspeitos. Kevin Spacey novinho. E não vamos falar mais, não, senão vai. Que, pelo amor de Deus, a cena final vale a pena rever, rever, rever. Esse foi um que me pegou desprevenido. Os Suspeitos. É, eu acho que assim, é porque a gente fala tanto sobre ele, mas, cara, Sexto Sentido, na época. Assim, eu revi o filme, eu falei, não é possível. Eu revi o filme. Ah, gente, vocês já viram, né? E de fato, ninguém fala com o cara. Você sabe o que eu tô falando, né? Você já viu Sexto Sentido, né? Já, Posso já, falar? já. Quando no final você vê que o cara tá morto, você fala, não é possível. Ao longo do filme, de fato, ninguém fala. Aquela cena que ele vai no restaurante falar com a mulher, você acha que a mulher tá ignorando ele? Não, porque ela não tá vendo ele, porra. Então, esse, assim, eu caí da cadeira. Muito bom. Acho que um que, não sei se é óbvio ou não, mas o Clube da Luta, acho que dá muito a entender, assim, de uma maneira clara. Acho que chega um momento que fica muito óbvio, né? Que, pô, é a mesma pessoa ali, personalidades diferentes. Cara, eu não matei Clube da Luta, mas eu matei um chamado Duas Faces de um Crime, que é com o Edward Norton e com o Richard Gere. Muito bom também para quem gosta desses filmes de mistério. Então, ó, Os Suspeitos, Clube da Luta, Sexto Sentido, Duas Faces de um Crime, The Mole, né? The Sabotador. Mole, O Sabotador, Air e Lois e Superman. Com essas sugestões, nos despedimos, mas antes, para que nosso expert em revisão, recados finais, pedidos, homenagens, músicas. Mãe, um beijo, pronto. Então eu vou seguir também. Mãe, um beijo. Te amo também. Mãe Henrique, parabéns pelo filhão também, tá bom? Galera, obrigado pela audiência aí. Em breve teremos nossos melhores e piores textos. Ai, meu Deus. Tamo junto, Henrique. Pode encerrar aí a gravação e tá pago. Boa. Imperdível essa. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.